Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja acompanhando a sua vida neste momento. Queremos agradecer a você que já está nos acompanhando, ou no Facebook, ou no YouTube. A Igreja Luz da Vida é uma igreja alicerçada na Palavra de Deus. O seu fundamento maior são as doutrinas bíblicas. Nós temos cultos pela parte da quinta-feira, a partir das 19h30. Nós temos cultos também aos domingos, nesse horário das 18 horas. Quero convidar você que após passar esse processo da pandemia, se você quiser fazer uma visita a nós, nosso endereço é Avenida Coraci Nunes, 579, no centro de Macapá. Queremos iniciar esta live lendo o texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 16, que diz assim: passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era grande. Entrando no túmulo, viram um anjo assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Este, ouvindo que ele vive e que fora visto por ela, não acreditaram. Esse Jesus, ele vive. E se ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu gostaria de iniciar esse momento de culto, de adoração a Deus, orando por você, orando por nós que estamos aqui, para que Deus nos dê um momento de muita alegria, de muita graça, da participação do seu Espírito Santo na nossa vida, da bênção do Senhor sobre nós. Onde você está, pare um pouco para orar neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu quero te clamar neste momento, Senhor, por este momento de graça que o Senhor nos dá, de estarmos na Tua presença, unidos aqui, para celebrarmos o Teu nome. Tu és um Deus vivo, santo, poderoso, verdadeiro. Nós cremos que Tu estás aqui, assim como Tu estás também ao lado de cada pessoa que está diretamente ligada a esta live, Senhor. Eu sei que Tu estás porque Tu és um Deus onipresente. E por este motivo nós queremos Te orar e rogar ao Senhor, que o Senhor possa fazer, Senhor, deste momento de adoração, um momento de crescimento espiritual, um momento de busca maior a Ti, e um momento em que possamos viver mais e mais do Teu lado, no teu momento de adoração, Senhor, porque eu sei que Tu estás junto de nós. Nos abençoe fortemente, eu Te peço, eu Te oro, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. É muito bom mais uma vez estarmos juntos para adorarmos ao nosso Deus e engrandecer o nome dEle. Que nesse momento, onde você estiver, você possa abrir o seu coração e com todo o seu amor declarar e exaltar ao único Deus, ao Deus que nos fortalece, ao Deus que nos ama e ao Deus que está junto de nós, que você possa nesse momento exaltar a esse Deus, amém?
fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Oh Deus, única fonte de vida tu és em nossa vida. Senhor, que tu possa estar em cada coração, que tu possa suprir cada necessidade, porque nós não somos nada se não for o teu amor, se não for a tua misericórdia. Que nesse momento você, onde você estiver, sinta a presença desse Deus, porque esse é o único Deus que pode suprir tudo aquilo que te falta, suprir teus medos, suprir as tuas falhas, que você possa abrir o seu coração e receber esse amor que é fonte de vida, esse amor que não morre, esse amor que é a tua força. Que você possa nesse momento declarar a esse Deus que Ele é o nosso manancial, a nossa fonte de vida. E que você tenha sede de estar na presença dEle. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaz quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus enviou o seu Filho a este mundo para morrer por nossos pecados, para levar sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E foi uma morte de cruz, uma morte dolorosa que somente Ele poderia suportar. Ele sofreu calado, cumprindo o mandamento do Pai. Que você possa todos os dias olhar para a cruz e ver este grande amor, esse imensurável amor que Deus tem por cada um de nós. E possa cada vez mais estar aos pés da cruz.
Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Grandioso é nosso Deus. Em Abacuque 3,17 diz a palavra: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo que falhando toda a safra de oliveiras, e as lavouras não produzam mantimentos, as ovelhas sejam sequestradas pelo aprisco, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei o Deus da minha salvação. Que Deus possa ser realmente a nossa alegria, porque Ele está sempre do nosso lado, apesar das dificuldades, das tribulações, apesar dos momentos difíceis que passamos no nosso dia a dia. Ele está do nosso lado, nos guardando, nos protegendo. Ele está do nosso lado, dirigindo a nossa vida. Que alegria maior é essa que podemos ter ao nosso lado? Esse Deus maravilhoso, que tem um grande amor para conosco, que tem se demonstrado a cada dia que Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel em tudo que Ele prometeu para cada um de nós. Que nós possamos ser fiéis também a Ele,
dedicando nossas vidas no altar, louvando e engrandecendo este Deus maravilhoso. Que possamos cada dia mais estar voltados a Ele. Toda honra, toda glória seja dada a este Deus, a este grandioso Deus. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E possa crer neste Deus maravilhoso. Amém.
Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja junto com vocês. Momento de adoração em que passamos na presença de Deus. Deus é um Deus alegre. O nosso Deus que nós adoramos é um Deus festivo. É um Deus que está sempre pronto, né, a nos acompanhar nesses momentos, né? Ele está presente aqui neste lugar, como está presente aí onde você está. Se você tiver uma Bíblia, ou se você tiver um celular e você tiver internet, abra, por favor, ou então acesse na carta de Paulo aos Hebreus. Na carta aos Hebreus, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que foi Apolo. Não há um autor definido para essa carta. Mas abra em Hebreus capítulo 4, verso 14, até o verso 16. Abra, por favor, nesta porção da palavra de Deus. Vou aguardar um pouquinho aqui para você poder acessar. Eu gostaria que você acompanhasse esta leitura e deixasse, né, a sua Bíblia aberta ou então o seu celular neste texto aí. Diz assim a palavra de Deus no verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graças para socorro em ocasiões oportunas. Eu gostaria de orar por você, orar pela leitura da palavra de Deus, para que nós possamos ter conhecimento desta passagem e para que Deus possa fortalecer a nossa vida e a nossa fé. Santo Deus e Pai que está nos céus, é motivo, Senhor, de alegria estarmos reunidos aqui, embora poucos, mas eu tenho certeza que Tu estás aqui no nosso meio. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, ali Tu estás. E eu sei também que nos lares que recebem essa palavra nesta noite, né, nos veículos que estão acompanhando, pessoas que estão abrindo no YouTube, no Facebook, eu sei, Senhor, que Tu estás presente aí e que Tu irás fazer algo maravilhoso na vida dessas pessoas através desse texto que acabamos de ler. Sê conosco nesta noite, eu te oro, eu te peço, em nome de Jesus. Queridos, este texto é um texto maravilhoso, né? Esta carta aos Hebreus, como já falei, né, não existe um autor definido. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas o importante é que o Espírito Santo de Deus inspirou e nos deixou esta carta aos Hebreus de forma maravilhosa, porque quando nós olhamos para esta carta aqui, nós vemos o cuidado de Deus com aquele povo naquela época e o cuidado de Deus conosco também. Porque é uma pergunta a fazer: onde está alicerçada a nossa fé? Onde está fundamentada a nossa fé? Onde eu estou colocando meus pés? Onde eu estou colocando meu coração? Onde eu estou colocando a minha mente? A minha fé, ela está realmente arraigada aonde? E esta carta aos Hebreus, ele vem justamente falar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque aquele povo, o povo judeu, que se converteu naquela época ao cristianismo, né, deixando para trás a velha aliança e tomando posse da nova aliança, foram perseguidos. Eles foram muito perseguidos naquela época e em meio a esta perseguição, eles começaram a tentar voltar a este rudimento antigo, a antiga aliança. E aqui, esta carta aos Hebreus vem justamente tentar fazer com que este povo entenda que Cristo, ele é muito superior a isso tudo, né? Que Cristo, ele estabeleceu a nova aliança. Naquela cruz, ele venceu todas as coisas. Então aqui é um encorajamento a este povo, a afirmar a sua fé, a fundamentar a sua fé, a viver a sua fé alicerçada a nós. Você que está me ouvindo nesta noite, né? Por quê? Porque nós nascemos para adorar a Deus. Deus permitiu que você e eu nascêssemos para adorarmos a Deus. Já existe alguns catecismos, né, que a gente tem lido relacionado à fé, que diz que nós nascemos para adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Estar sempre adorando a Deus, glorificando a Deus, porque este é o fim maior do homem.
é onde nós entendemos que Deus está presente e nós estamos sempre prontos a adorá-lo. E a maior alegria que existe é quando nós o adoramos. E por isto nós começamos a entender que Deus, para fundamentar a nossa fé, para colocar a nossa fé em um firme fundamento, Ele fez um plano, este plano de salvação, um plano grandioso e poderoso. Quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós começamos a perceber que houve um plano de Deus para que o homem se achegasse a Ele. E sempre foi Deus que desejou isso, sempre foi Deus que buscou isso. Quando nós olhamos na queda de Adão, lá em Gênesis, nós vimos que Adão cai e Deus que procura Adão na viração do dia, fala com Adão, Adão, onde estás? E ele diz, Senhor, eu estou aqui, mas porque estou com vergonha aqui, me escondi. E ali Deus então troca as vestimentas do casal, faz o primeiro sacrifício ali, tipificando já esse processo da nova aliança. Mas o pecado afasta este homem de Deus, mas Deus não desiste, então Ele pede a Moisés que faça um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do povo, e esse tabernáculo é feito, e Deus então começa a se manifestar, embora toda aquela cerimônia para se aproximar do lugar santo, para atravessar o véu e chegar no lugar santíssimo, a palavra de Deus diz que a Shekinah de Deus, a manifestação de Deus acontecia. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Ele não quis só ficar alguns momentos ali, porque a Bíblia diz que era uma vez por ano que esse sacerdote fazia, todo aquele processo daquela cerimônia até chegar no lugar santíssimo. Ele fez o que? Ele enviou o seu único filho a vir a este mundo. Então Deus, Ele andou nesta terra, porque o Evangelho de João, ele nos conta algo fantástico. Quando nós olhamos para o Evangelho sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, nós entendemos que eles relatam a vida de Jesus, o ministério público de Jesus. Mas quando nós olhamos para João, ele levanta uma tese grandiosa e poderosa. Ele quer dizer que Jesus é Deus, por isso que ele inicia o seu evangelho dizendo que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele começa a dizer quem é Jesus, que Jesus é Deus, e esse Jesus que é Deus, que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, a palavra de Deus diz que Ele esteve aqui, neste mundo, junto de nós, andando nesta terra, passeando, cheirando, comendo, bebendo, andando, tudo isso Ele fez. Por quê? Porque Ele quis e quer e sempre irá desejar estar junto de nós. Mas a palavra de Deus diz que houve toda aquela situação que nós conhecemos da sua crucificação, e Ele vai assunto aos céus, E este Jesus Cristo que foi assunto aos céus, diz que enviaria o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Esse Espírito Santo veio, lá em Pentecostes, nós conhecemos a história, Ele desceu, ali os discípulos foram cheios do Espírito Santo, pregaram a palavra com ousadia, milhares de pessoas foram salvas, e a palavra de Deus diz então que o Espírito Santo começou a habitar, não mais fora de nós, não mais andando, mas dentro de nós, dizendo que nosso corpo é este santuário do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós olhamos para a carta aos Hebreus, alguns autores, eles afirmam que esta carta aos Hebreus, é o 5º evangelho. Eu já falei para vocês que nós temos 4. Mateus, olhando para a Bíblia, dessa forma cronológica aqui, que a Bíblia nos apresenta, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Alguns autores dizem que Hebreus seria o 5º evangelho. Por quê? Porque os outros 4 evangelhos, eles falam de Jesus na sua vida aqui, no que Ele realmente realizou aqui, as curas que Ele fez, Ele andou sobre as águas, Ele ressuscitou a Lázaro, Ele fez maravilhas enquanto estava aqui nesta terra, Ele expeliu demônios de pessoas possessas, Ele fez paralíticos andar, Ele fez surdo ouvir, Ele fez cego enxergar. Então o ministério de Jesus aqui é relatado nos 4 evangelhos, mas Hebreus aqui, ele mostra esse Jesus não aqui
nesta terra. Ele mostra esse Jesus não aqui andando com a gente. Ele mostra esse Jesus não caminhando sobre as águas. Ele mostra esse Jesus não multiplicando os pães e os peixes. Ele mostra esse Jesus não curando a filha de Jairo. Ele mostra esse Jesus não curando aquela mulher do fluxo de sangue. Ele mostra esse Jesus lá, junto de Deus, ao lado de Deus, nos céus. Nós olhamos para esse texto nos revela isso. Que ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, o nosso eterno sumo sacerdote, né? Então nós começamos a perceber que esta carta aos Hebreus, ela tem algo de diferente, né? Ela vai tratar de um Jesus, não um Jesus terreno, não um Jesus de um ministério público aqui nesta terra, mas um Jesus que está junto de Deus, que está no céu, que intercede por nós, que é o nosso sacerdote, que é aquele que está sempre pronto a nos abençoar, é aquele que está ali nos advogando a nossa causa. É este Jesus que esta carta aos Hebreus, ela nos mostra, né? Então, uma das coisas que a gente percebe aqui é que há uma exortação à igreja daquela época, né? Por quê? Porque a igreja passava por várias tribulações, né? Que eram justamente os crentes oriundos do judaísmo, né? Que passavam por essa perseguição e queriam voltar aos rudimentos da lei. E ela traz isto para que estes crentes voltem a viver na nova aliança, né? Ela também argumenta que Jesus é melhor que os profetas, que os anjos, que Moisés, né? Que os outros sacerdotes que passaram, que vieram antes de Jesus, né? Josué, né? Os filhos de Eli. Enfim, Jesus, ele é maior do que tudo isso. Ele é superior aos anjos, é superior a esses sacerdotes, é superior a tudo aquilo que havia, né, no passado. Ele veio como Senhor e Rei, ele veio como Filho de Deus, então ele é superior a tudo isso, e essa carta vai também nos falar a respeito disso, né? Fala também do sacrifício de Jesus, que é superior ao sacrifício judaico. A nova aliança inaugurada no sangue de Cristo é superior à antiga aliança. Jesus naquela cruz, ele vence. Jesus naquela cruz, ele nos liberta. Jesus naquela cruz, ele nos purifica de todo pecado. Jesus naquela cruz, ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Jesus naquela cruz, ele consuma grande projeto que Deus realizou, né? Fundamentou antes da criação do mundo, antes de que tudo existisse, né? Naquela cruz ele vai sacramentar a nossa vitória, né? E depois, naquele texto que nós lemos logo no início, iniciando este culto que nós falamos, né, que foram até ao local onde ele foi sepultado, e ele diz: olha, ele não está mais lá porque ele vive. Porque Jesus vive, quando nós olhamos para esse texto, nós alegramos o nosso coração, porque se ele vive, eu posso ter certeza de várias coisas. Eu posso ter certeza de que a minha vida é uma vida vitoriosa. Eu posso ter certeza que a minha vida é uma vida que pode ter alegria. Eu posso ter certeza que a minha vida é uma vida que pode ter consolo. Eu posso ter certeza que a minha vida é uma vida que pode andar mais, viver mais nesta terra e viver com abundância. Eu posso ter certeza de que a minha esperança não é vã. Eu posso ter certeza que se ele vive, eu posso crer no amanhã. E este amanhã é um amanhã que eu tenho no meu coração a plena convicção de que vai existir. Um amanhã em que o meu Deus, o meu Redentor, o meu Senhor estará ao meu lado, né? Então essa carta aos Hebreus, ela apresenta Jesus como este sumo sacerdote. Então vamos olhar os textos aqui, né, que falam a respeito disso. Então, como nós lemos aqui no verso 14, diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confiança. Então, uma apresentação desse sumo sacerdote aqui. A primeira coisa que ele diz aqui, que esse sumo sacerdote, Jesus Cristo, né, ele é grande. Ele é grande. Ele é grande na sua pessoa, ele é grande na sua obra, ele é grande em tudo aquilo que ele fez. Ele é grande em amor, em bondade, em lealdade, em temperança. Ele é grande. Então a primeira coisa que ele nos apresenta é que esse nosso sumo sacerdote, ele é grande. E ele apresenta ele primeiro como Jesus como homem.
como natureza humana, mas lá na frente ele diz Jesus, o Filho de Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, existe Jesus homem, mas o Jesus divino. Esse sacerdote, ele não é só um sacerdote humano, ele não veio aqui só para cumprir algo que foi estabelecido, mas ele veio aqui como Deus, como Senhor, nunca perdeu essa sua divindade, ele sempre foi e sempre será Deus, né? E ele diz algo aqui muito interessante, que como grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. Quando nós olhamos para os sacerdotes do passado, lá quando eles entravam, né, para oferecer o sacrifício, né, que eles tinham ali todo aquele ritual e todo aquele ritual de cerimônias que era feito, né, a bacia de bronze, né, o propiciatório, o lugar para se queimar incenso, eles iam caminhando nesse processo todo dentro do tabernáculo. A Bíblia diz que existia o quê? O que separava o véu. O véu separava do lugar santo para o lugar santíssimo. Este sumo sacerdote aqui, ele não só rasgou o véu, que a Bíblia diz que ele rasga o véu quando ele morre naquela cruz, ele não só rasga este véu, ele não só penetra, né, no lugar santíssimo, como o texto diz que este sumo sacerdote penetrou no céu, né? Veja como o Hebreus trata este sumo sacerdote aqui. Ele penetrou no céu, ele está sentado à destra de Deus, e lá ele está intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso sumo sacerdote, é a ele que nós precisamos pedir, é a ele que nós precisamos orar, é a ele que nós precisamos interceder, é no nome dele, é no nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo que nós pedirmos, no nome dele, segundo a palavra de Deus, né, se for da vontade de Deus, ele nos concede. Então este nosso sumo sacerdote aqui, ele é superior aos outros sacerdotes, porque ele não só penetrou neste lugar, rasgando o véu, de alto a baixo, que foi o que aconteceu na sua crucificação, como ele penetrou no céu. Ele está sentado à destra de Deus, ele penetrou dos céus, né? E aí ele diz, né, conservemos firme a nossa confissão. Que confissão é essa? É a confissão que todos nós um dia fizemos. Eu olho para você aqui, né, você que está aí, né, ouvindo e vendo esta live, eu digo para você, a nossa confissão, a Bíblia diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Porém, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Certo? Eu preciso confessar. Eu preciso dizer que Ele é o meu sacerdote. Eu preciso dizer que Ele é o meu Senhor. Eu preciso dizer que Ele é o meu Salvador. Eu preciso dizer que Ele é o meu amigo preferido. Eu preciso dizer que Ele está junto de mim todo instante. Eu preciso desejar isso. Eu preciso confessar. E é esta confissão, confessemos firme, né? Conservemos firme a nossa confissão. Era o que não estava acontecendo com esse povo. Esse povo estava querendo largar esta confissão e voltar para a antiga aliança. Vamos ver no verso 15 aqui, que no verso 15 ele vai tratar dessa compaixão do sumo sacerdote, né? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, né? Esse sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. O que é que eu preciso perguntar para você? Você tem fraqueza? Porque eu tenho, né? Nós temos fraqueza, nós temos as nossas limitações, nós temos aquilo que pode, de repente, tirar a nossa paz. Nós somos fracos. Onde é que eu busco a minha força, né? Eu busco a força nesse Deus, nesse sumo sacerdote, nesse Senhor. Então ele está dizendo aqui, que porque temos esse sumo sacerdote, que se compadece de nós, ele se compadece de nós nas nossas fraquezas, né? Então eu preciso entender isto, eu preciso compreender isto. O que tem acontecido, algumas vezes, é que nós não passamos a apresentar a Ele as nossas fraquezas, e começamos a acumular isso dentro de nós, começamos a acumular essas tristezas, as amarguras, as coisas que vêm acontecendo, e nós não começamos a deixar aqui dentro, né? E isso vai fazendo com que o nosso coração comece a ficar duro, né? Insensível.
e eu já não tenho mais comunhão com Deus, eu começo a tudo que eu começo a perceber, eu tenho medo de agir, de falar, já não tenho mais esperança no amanhã, eu já não consigo mais viver bem dentro da minha casa, no meu trabalho, junto das pessoas que eu amo, eu começo a me retrair. Por quê? Porque essas fraquezas vão acumulando dentro do meu coração. O que é que diz o texto aqui? Que quando eu olho para esse meu sumo sacerdote, ele vem se compadecer das minhas fraquezas. Por isso que eu iniciei perguntando: onde é que está alicerçada a sua fé? Onde é que está alicerçada o seu credo? Onde você colocou o seu pé? Onde você depositou a confiança do seu coração? Nesta nova aliança? Nesta aliança firmada na cruz? Nesta aliança firmada pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? É nele que nós precisamos estar, porque esse sumo sacerdote, ele se compadece de nós. Eu quero dizer uma coisa para você: se você tem algo no seu coração que tem impedido você de ser feliz, eu quero dizer para você que ele está junto de Deus para interceder por você nesta noite. É só você falar com ele. Quando nós terminarmos aqui, eu vou orar por você, eu vou interceder por você, eu vou pedir para Deus visitar a sua vida, e eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você fale com Ele. Eu quero que você diga assim: Senhor, Tu és o meu sumo sacerdote. Eu creio que Tu estás lá, que Tu não foste um sumo sacerdote que parou aqui na terra, que apenas atravessou aquele véu. Eu tenho a certeza de que o Senhor está no céu, está à destra de Deus, está com o Senhor é o meu advogado, o Senhor é o meu sumo sacerdote, o Senhor está ali para interceder ao meu favor, e eu quero apresentar o meu coração, eu quero apresentar a minha tristeza, eu quero apresentar a minha amargura, eu quero apresentar aquilo, Senhor Deus, que tem tirado a minha força, é a minha fraqueza, e nesta hora eu te peço, fortalece tudo isso, me abençoa, para que nós possamos viver uma vida de adoração a Deus. O nosso coração, a nossa mente precisa estar fortalecida, porque quando nós olhamos aqui para cima no texto, o que é que o texto diz? Que ele é o grande sumo sacerdote, ele é o poderoso sumo sacerdote, ele é o Senhor nosso sumo sacerdote, ele é grande em força, ele é grande em poder, ele é grande em amor, ele é grande em tudo aquilo que nós imaginarmos, ele é grande. O nosso sacerdote, ele é grande, né? Seja fraqueza física, seja fraqueza moral, seja fraqueza espiritual, ele se compadece de nós, né? Mas o texto ainda do verso 15, ele continua. Depois que ele fala a respeito da fraqueza, ele diz: antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, né? Como é que nós entendemos isso? Onde é que eu sou fraco? Eu sou fraco às vezes nas tentações, nas provações, naquilo que me faz às vezes me afastar de Deus. Eu tenho fraquezas que ainda não consigo superar. Aí o texto aqui vem dizer que este sumo sacerdote, esse Jesus grande em força e em poder, ele passou por tudo isso. Sabe por que ele fez? E por que ele passou por tudo isso? Por todas as tentações e provações que você possa imaginar, ele passou para ele entender e compreender que nós, né, quando passamos por isso, nós temos dificuldade para enfrentar, porque são coisas fortes que vêm contra nós. E é por isso que ele passou, para ele ter uma noção, né, de tudo aquilo que nós passamos aqui nesta terra, do que nos enfrentamos aqui nessa terra, para que ele possa interceder diante de Deus. Porque ele passou por tudo isso, e ele, como vencedor, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, ele fala, mas sem pecado. Ele não caiu, ele não pecou. É por isso que ele é grande, é por isso que ele é supremo, é por isso que ele é o Deus que nós adoramos, né? É por isso que naquela cruz ele vence todas as coisas. Por quê? Porque ele não pecou, ele não errou, né? Ele foi tentado de todas as formas, mas ele manteve ali o seu projeto que foi feito antes da fundação do mundo, junto com o Pai e o Espírito Santo. E aqui a gente percebe o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, o quanto ele viveu angústias e dores, mas ele não pecou, ele não errou, né? Para que hoje eu e você possamos olhar para ele
Dizer assim: Senhor, Tu és o meu grande sumo sacerdote. Tu és o meu grande sumo sacerdote. E dizer assim, como aquelas mulheres que foram lá, aonde ele foi sepultado: Ele vive, e porque Ele vive, eu posso crer na manhã. É porque Ele vive, eu posso crer que Ele vai restaurar o meu coração. Porque Ele vive, eu posso crer que Ele vai fazer um milagre na minha vida. Se Ele vive, eu posso crer que Ele pode mudar uma situação que eu estou passando. Se Ele vive, eu posso crer que Ele pode alterar aquilo que eu não posso alterar. Se Ele vive, eu posso crer que Ele pode manifestar a sua graça onde eu não posso fazer. Se Ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado, ele teve fome, né? Ele foi traído. Ele passou por várias situações com pessoas que ele amava muito. Mas a palavra de Deus diz que ele não pecou. E aí no verso 16 ele traz uma exortação a todos nós, né? O verso 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiantemente, né? Acheguemo-nos confiantemente. Aí eu peço a você, nesta noite, né? Talvez você esteja meio retraído, talvez você esteja um pouco afastado, talvez você não esteja entendendo direito o que eu estou falando aqui, porque este texto vai levar você a se achegar, e se achegar não com medo, se achegar não de qualquer jeito, se achegar não de uma forma, se achegar com confiança. Você precisa confiar. Você precisa confiar neste sumo sacerdote, neste grande sumo sacerdote. Você tem que confiar nele. Confie nele. Entregue o seu caminho a ele, e o mais ele fará. Entregue a sua vida a ele, e ele irá tomar conta da sua vida. Entregue o seu coração a ele, e ele fará maravilhas na sua vida. Este sumo sacerdote, ele é grande, e continua grande, e sempre será grande. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador. Então eu convido a você, já agora, nós estamos terminando essa mensagem, diga assim: Senhor, eu quero me achegar a Ti. Mas eu não quero me achegar de qualquer jeito, eu não quero me achegar tímido, eu não quero me achegar com medo, eu quero me achegar com confiança ao trono da graça de Deus, né? E aí ele diz aqui: junto ao trono da graça. Junto ao trono da graça. E eu preciso entender que trono é esse. Que trono da graça é esse? É o trono da nova aliança, né? É o trono da nova aliança, porque a antiga aliança era pela lei, a nova aliança é pela graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido, eu não mereço e Ele me dá, né? Ele me dá o quê? O seu amor, Ele me dá a sua compaixão, Ele me dá a sua confiança, Ele me dá a sua proteção, Ele me dá o seu amparo. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o sal da terra, Ele é o meu Senhor e Salvador. Então, se Ele está dizendo aqui que eu preciso me achegar com confiança e ter livre acesso ao trono da graça, é porque quando eu chego no trono da graça, Ele vai me dar aquilo que eu não mereço. É diferente do restante do texto, que vai falar sobre misericórdia, mas aqui Ele está falando sobre graça. Então Ele vai me dar o que eu não mereço. Eu sei que eu não mereço estar na presença dEle, eu sei que eu não mereço estar neste trono, eu sei que eu não mereço ter Ele como meu grande sacerdote, eu sei que eu não mereço, mas é pelo amor, é pela nova aliança, é por Ele ter ido para o céu, é por Ele estar sentado à destra de Deus, é porque Ele vive e eu posso crer no amanhã. É por isso que eu posso viver essa experiência com Ele, né? Nós temos livre acesso ao trono da graça. Aí depois ele termina e faz um paralelo com relação à graça e misericórdia, né? Ele diz: a graça e misericórdia existe para quê? Para que nós possamos achar socorro em ocasiões oportunas, né? Aí eu entro com a parte da misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Eu não mereço estar aqui falando do nome deste sumo sacerdote grande. Eu não mereço estar aqui, mas Ele me dá essa oportunidade. Isso é graça. É graça, isso é graça.
E o que é misericórdia? Ele não nos dá aquilo que eu mereço. O que é que eu mereço? Eu mereço, é ser deixado de lado. Eu sou pecador, mas pela sua infinita misericórdia, pelo sacrifício vicário da cruz, os meus pecados foram lançados lá. E eu me acheguei com confiança deste sumo sacerdote. Eu me aproximei dele com confiança. E os meus pecados foram perdoados. Eu me aproximei dele com confiança e alcancei refrigério para minha alma. Eu me aproximo dele com confiança. Mas agora ele diz que quando eu me achego com graça e misericórdia, ele me dá socorro em ocasiões oportunas. Se você está vendo essa live, eu quero dizer para você que esta ocasião é uma ocasião oportuna. Você pode dizer assim: pastor, eu preciso que Deus faça um milagre na minha vida. Eu quero dizer para você que esta é uma ocasião oportuna. Pastor, eu quero que Deus faça um milagre na vida do meu irmão, que está internado, está doente, está passando por momentos difíceis. Eu quero dizer para você que essa é uma ocasião oportuna. Pastor, eu quero que Deus faça um milagre no meu relacionamento com o meu marido, ou com a minha esposa, no meu relacionamento com o meu filho. Eu quero que Deus faça um milagre no meu ministério, que está afundado na lama. Eu quero que Ele faça um milagre de restituir o meu ministério, estender a mão para mim e me puxar, me tirar novamente de lá. Eu estou lhe dizendo que esta é uma ocasião oportuna, que Deus vai fazer isso na sua vida. Pastor, eu quero que Deus faça um milagre na minha fidelidade a Deus. Eu sou infiel a Deus, sou infiel à minha esposa, sou infiel a meus filhos. Eu sou um homem, uma mulher infiel. Eu quero dizer para você que esta é uma ocasião oportuna para Deus fazer isso. Pastor, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida financeira. Eu estou no buraco, não tenho como fazer mais nada, estou perdido, estou falido. Eu quero dizer para você que esta é uma ocasião oportuna. E você talvez diga assim: pastor, não entendi muito bem isso que o senhor falou. Eu ainda não estou vivendo a graça, eu ainda não me aproximei do trono da graça, eu ainda não busquei essa aproximação dele, não fui e não alcancei este sumo sacerdote, eu não entrei até ele, não cheguei até ele com ousadia, não fui até a presença dele. Eu não sei como fazer isso. Eu quero dizer para você que esta é uma ocasião oportuna. Basta você entregar o seu coração a Jesus Cristo, confessar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Se você crer, a palavra de Deus diz, que tudo é possível, tudo é possível. E eu quero orar por você. Esta é uma ocasião oportuna de você orar comigo. Veja o texto que ele diz, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graças para socorro em ocasiões oportunas. Ele está aqui para socorrer você. Não perca essa oportunidade de receber o socorro de Deus. Esta é uma ocasião oportuna para Deus fazer um milagre na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Interceder por você, interceder pela sua família. Pedir a Deus que Deus abençoe você fortemente. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele não entrou apenas no santuário para rasgar aquele véu, foi crucificado. Ele entrou no céu. Ele está à destra de Deus. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso santo Deus eterno, todo-poderoso. Esta é a ocasião oportuna para você ser abençoado por Ele nesta noite. Receba em nome de Jesus Cristo essa oração, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos. Querido Deus e Pai que está nos céus, nós falamos a respeito da tua palavra nesta noite, Senhor, falando que tu és o nosso sumo sacerdote, sacerdote grandioso, aquele que está assentado à destra de Deus, aquele que consumou tudo naquela cruz, aquele que advoga nossas causas diante do Senhor.
aquele que não existe nada neste mundo que ele não possa intervir diretamente. Nós temos um sumo sacerdote, este sumo sacerdote que é maior do que tudo o que já havia acontecido, maior do que os patriarcas, maior do que os profetas, maior do que os sacerdotes do passado. Ele é o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores. E ó Pai, esta é uma ocasião muito oportuna para este povo que está nos ouvindo nesta noite, ouvindo esta palavra. É uma ocasião oportuna para que o Senhor possa fazer uma intervenção grandiosa e poderosa na vida dessas pessoas. Pessoas que estão amarguradas, tristes, abatidas. Pessoas que têm problemas, Senhor Deus, que não tem mais solução. Mas a Tua palavra diz que Tu és o socorro em ocasiões oportunas. Eu te peço, Senhor, faça isto nesta noite. Haja nos corações. Vá buscar aquele que está afastado. Intervém nos relacionamentos conjugais. Intervém nos relacionamentos de pais e filhos. Intervém naqueles que estão perdendo os seus entes queridos para este vírus, Senhor, para este Covid-19. Faça uma intervenção poderosa, porque Tu és o nosso socorro em ocasiões oportunas. Eu sei que Tu és. Eu sei que Tu és. Olha para essas pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Olha para os lares que abriram, Senhor, a porta para que a Tua palavra entrasse. Olha para aquelas pessoas que estão desesperadas porque não têm o que comer amanhã. Olha para aquelas pessoas, Senhor Deus, que não têm mais esperança no coração de dias melhores. Eu sei que Tu podes fazer isso, porque o mesmo sacerdote que este autor aos Hebreus escreveu aqui é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Tu és o nosso socorro em ocasiões oportunas e Tu podes fazer isto nesta noite. Nos abençoa, Senhor. Traz sobre nós a Tua bênção poderosa. Eu quero estender as minhas mãos sobre essas famílias, sobre essas pessoas que estão ouvindo, Senhor Deus, esta palavra. E quero te pedir em nome de Jesus Cristo. Tu estás ao lado de Deus, Tu és o nosso sumo sacerdote. Interceda por essas pessoas neste momento, Senhor. Advogue a sua causa, apresente a sua causa diante de Deus. Faça o milagre da restituição, da restauração. Estende as Tuas mãos e abençoa. Tu és o Deus que pode fazer milagres. Nada está, Senhor, em oculto que não seja manifesto, e Tu podes agir de forma tremenda, porque Tu és o Deus que nos socorre em ocasiões oportunas. Eu sei que esse povo crê em Ti, Senhor, e acredita que Tu és o mesmo Deus. Eu quero terminar essa oração, Senhor, orando pelas pessoas que entenderam essa palavra e que no seu coração há um desejo de se render a Ti nesta noite, de dizer: eu quero esse Jesus, eu quero esse sumo sacerdote, eu quero este grande sumo sacerdote, e eu quero me aproximar dele, eu quero chegar próximo dele, eu quero com intrepidez alcançá-lo nesta noite, eu quero abrir o meu coração para ele, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida, eu quero estar mais próximo deste Deus, eu quero poder contemplar este Deus. Abençoa essas pessoas, Senhor, que estão se rendendo aos Teus pés. Eu Te adoro, Senhor, nesta noite. Eu sei que Tu vives. Eu sei que Tu vives, Senhor, porque Tu vives. E eu posso crer no amanhã, e essas pessoas possam crer no amanhã. Eles creem no amanhã. Aleluia. Jesus, que vive estás. Aleluia, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, porque Tu vives, eu posso crer amanhã. Amém, Jesus. Queridos, eu quero agradecer a você que ficou até agora conosco, participando dessa live, ouvindo aí a ministração da palavra de Deus. Se tiver alguma dúvida com relação a esse texto,
nós ainda não estamos presencialmente na igreja com cultos presenciais. Nós vamos estar na quinta-feira novamente em uma outra live. E assim que tudo isso passar, vamos poder nos reunir novamente. E você vai poder vir aqui, conhecer esse povo que adora a Deus e que tem de lá terminar. 1, 2, 3. Jesus, eu te amo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Finalizou, né? Amém.